Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, um feliz sábado. Hoje eu ia à igreja, mas despertei tarde. Acordei de madrugada e demorei a dormir, então despertei bastante tarde. Um feliz sábado para todos, que Deus possa abençoar, que Deus possa ajudar a todos de uma forma maravilhosa. Deus é bom o tempo todo. E vamos fazer aqui uma live e vamos falar sobre dons e talentos, dons espirituais e talentos naturais à luz das Escrituras. É muito interessante quando nós estudamos a palavra de Deus, que colocamos em prática, vamos analisando, vamos vendo. Atualmente acontecem tantas coisas, tantas situações, mas nós vamos explicando e você vai interpretando aí, vai também descobrindo. A Bíblia ensina que Deus concede dons espirituais e talentos naturais aos seres humanos, e o propósito de tudo isso é glorificar o nome do Senhor. É um propósito muito claro: servir a Deus, glorificar a Deus, servir ao próximo. Embora relacionados, dons e talentos não são a mesma coisa, são na realidade situações bem diferenciadas. E esse estudo ele busca esclarecer suas diferenças, origens, finalidades e aplicações na vida cristã. Aqui nós veremos a diferença entre dons espirituais e talentos naturais, lista bíblica com explicação, a parábola dos talentos, propósitos, perigos e aplicação prática. Textos bíblicos bem fundamentados. Primeiro, carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Observem aqui que nós temos aí administrando, fielmente. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos entregou. E temos aí a graça de Deus em suas múltiplas facetas, suas múltiplas formas. O que são dons espirituais? Vejamos aqui a definição de dons espirituais. Dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes, segundo a vontade de Deus, para a edificação da igreja. Observe aqui que os dons são charismas, são graça, concedidas pelo Senhor, concedidas pelo Espírito Santo. E qual é o objetivo? A edificação da igreja do Senhor. Se todos compreendessem isso, seria uma bênção. Muito obrigado aí vocês que estão entrando, compartilhem com outras pessoas, coloque aí coraçãozinho, tá? A origem dos dons procede do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7, eu estou citando aqui as referências, porém não vou ler. Eu estou com muita dificuldade de leitura, eu estou operado desse olho aqui, já faz desde setembro, mas eu leio aqui na internet porque eu fiz a pesquisa, coloco em PDF e coloco letras grandes. São dados, então vejam, procedem do Espírito Santo, são dados pela soberania de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 11. O dom espiritual, são vários os dons espirituais, e é dado para um fim proveitoso. Na realidade, é para um fim útil, para o serviço, para a organização, para a edificação do corpo de Cristo. Não são mérito humano, mas graça divina. Não é que eu quero esse dom, agora eu quero falar em línguas, eu vou falar. Muito embora muitas pessoas aí até ensinam a falar em línguas estranhas, isso virou realmente algo que cada dia nós observamos muitos escândalos nessa área. Lista dos dons espirituais nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 11. Eu vou apenas citar, ok? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, dons de curar. Então, vejam, dons de curar, são vários então.
Infelizmente, eu ouvi um irmão, até que tem um certo conhecimento bíblico, de uma certa denominação aí, dizendo que ninguém tem dom de cura, né? Mas aqui está falando sobre os dons de curar. É uma igreja que não acredita assim na atualização, na atualidade dos dons espirituais. Mas aqui fala dons de curar, né? Eu, na realidade, quantas vezes Deus, por sua infinita compaixão, usou a minha vida para que outras pessoas fossem curadas. Isso não foi uma vez, nem duas, nem três. Foram várias vezes, várias situações. Aí nós temos os dons de curar, operação de milagres, profecia. E vale destacar aqui que a profecia aqui é um dom do Espírito Santo. E pregação é uma coisa. O dom de profetizar é outra coisa. Eu posso profetizar durante a minha pregação, claro, e as palavras que eu estou pregando, de repente, podem tornar-se uma profecia, mas não significa que toda pregação é uma profecia. A pregação ela tem vários modelos, né? Modelo expositivo, principalmente, né? Explicativo, as pessoas aprendem a pregar estudando a homilética, que a homilética é a arte de preparar sermão e pregar. Aí, junto com a homilética, nós temos a hermenêutica, que é a matéria que nos ajuda a interpretar a Bíblia, né? Temos discernimentos de espíritos, isso é muito importante, ter esse dom de discernimento, porque há muitas pessoas aí falando em línguas, ou até mesmo profetizando, ou até mesmo revelando, dizendo que é Deus, enquanto na realidade não é Deus. Deus é um Deus de essência, Deus é um Deus de ordem, e Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele mostra a regulamentação, a organização dos dons espirituais, porque na igreja de Corinto estava havendo algo desorganizado. E Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala sobre os dons espirituais, mas nós temos também outros dons em Efésios, em Romanos. E Paulo, ele explica no capítulo 14 como exercer esses dons espirituais sem que haja uma bagunça. No capítulo 13, ele mostra um caminho sobreexcelente, que eu vou falar aqui no final da live, que é justamente sobre o amor. Olha, vocês podem ter os dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é o amor. Aí em Romanos capítulo 6, nós temos, Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, nós temos também profecia, ministério, que é serviço, dom de servir, ensino também é um dom, exortação, mas essa exortação aqui não é expulsar o irmão, é levar à luz da palavra, mostrar para ele que na realidade algo deve ser mudado, e exortar com amor, não é? Bom dia para todos vocês que estão aí entrando, um grande abraço, compartilhe aí com outras pessoas, tá? Eu estou falando sobre os dons espirituais. Aí nós temos, repetindo, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, nós temos profecia, ministério, que é o serviço, o ensino, exortação, contribuição, que é dar. Existem pessoas ofertar, que tem aquele dom de ofertar, de ajudar as pessoas, né? Ajudar instituições, etc. Liderança, misericórdia. E em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aqueles que dizem que existem denominações que são contra pastores, né? Mas na realidade a Bíblia diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então veja que os dons espirituais são dádivas, são charismas da graça de Deus, dada à igreja para um fim proveitoso, para um objetivo. Eu citei esses dons aí, muitos dons, né? E que as pessoas, muitos se atêm apenas aos dons de Coríntios, mas nós temos os dons de Coríntios, capítulo 12, nós temos os dons de Efésios, e nós temos os dons de Romanos, né? Romanos capítulo 12.
E nós temos os de Efésios aí também, que fala sobre Efésios capítulo 4, os apóstolos, né? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas e mestres. Agora veja, e talento? O que é um talento? Talentos são habilidades naturais ou desenvolvidas, dadas por Deus a todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, como capacidade intelectual, artística, administrativa ou técnica. E a origem dos talentos são criados por Deus na constituição humana. Salmo 139, 13 ao 16. Então Deus também deu talento às pessoas, aos homens, e podem ser usados tanto para fins seculares quanto espirituais. Exemplo de talentos, por exemplo, música e canto. Uau, eu já cheguei a dirigir coral, né, coro de igreja. E eu não sabia que eu tinha essa habilidade, mas dirigi pouco tempo. E existem pessoas que nunca estudaram música e dirigem corais, né, coro de igreja, principalmente no Nordeste do Brasil. As igrejas, todas elas têm coro, né, tem o coral da igreja. E tem pessoas que têm aquela habilidade natural de captar as músicas, é incrível aquilo ali. Comunicação e oratória, existem pessoas com uma comunicação muito boa, com oratória muito boa, que são talentos naturais. E esses talentos naturais, quando você estuda, você vai aperfeiçoando cada vez mais. A escrita, né? Também, liderança natural, tem pessoas que são líderes naturais. Organização, existem pessoas que são super organizadas. Já existem outras que não, mas faz parte de um talento. O ensino acadêmico, professores, arte e criatividade. Gente, tem pessoas que para desenhar, que para... crochê, por exemplo. Crochê é uma arte, pintar é uma arte, né? E as pessoas vão treinando, é uma obra de arte que é algo todo especial. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago capítulo 1, versículo 17. E o Senhor deu dons aos homens. Então as pessoas têm talentos naturais, né? Aptidões naturais. Diferença entre dons e talento. Os dons espirituais, eles são algo, né? Os dons são algo sobrenatural. Os talentos naturais são naturais ou adquiridos. Os dons espirituais, eles são concedidos após a conversão, quando a pessoa realmente tem um encontro pessoal com Cristo. Já no momento existem pessoas que recebem dons espirituais. E os talentos naturais podem existir, ou existem, né, desde o nascimento. O dom espiritual, o objetivo é um objetivo espiritual. Edificação da igreja do Senhor. Edificação do corpo de Cristo. E os talentos naturais dependem da aptidão e do esforço da pessoa. Claro que a pessoa tem realmente que dedicar-se cada vez mais. Importante, um talento consagrado a Deus pode tornar-se um instrumento para o exercício de um dom espiritual. Aí nós temos aí a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. E os ensinamentos principais dessa parábola é que Deus confia recursos segundo a capacidade de cada um. E o servo fiel é aquele que multiplica o que recebeu, né? Então vejamos aqui, deixa eu buscar aqui a parábola dos talentos. Nessa parábola dos talentos, nós temos realmente um ensino espiritual maravilhoso. É contada por Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 14 ao 30, uma parábola que ensina sobre a importância de usar os dons e talentos que Deus nos confiou. E a história gira em torno de um homem rico que, ao sair em viagem, confiou aos seus servos, né, diferentes qualidades e quantidades de talentos, de acordo com as suas habilidades. Vocês observem que o talento foi dado de acordo à capacidade, de acordo à habilidade. Os 2 primeiros servos investem
o valor e dobram seus lucros, enquanto o terceiro servo simplesmente enterra o talento para protegê-lo. Quando o homem rico retorna, quando ele retornou, ele ficou satisfeito com os 2 primeiros servos, mas condenou o terceiro, que desperdiçou a oportunidade que ele teve, enterrando o talento recebido. E a mensagem central da parábola é que Deus dá dons e talentos únicos e Ele espera que nós possamos usar esses talentos para a glória do seu nome, segundo a sua vontade e o seu propósito. E Deus, Ele não vai entregar algo para uma pessoa que ela não possa realmente trabalhar com aquele talento, com aquele dom, né? Então a parábola dos talentos ou parábola das minas nos lembra que todos recebem dons ou capacitação para contribuir neste mundo, nesta vida, servindo a Deus, no reino de Deus, servindo as pessoas. E o que é que nós fazemos com o talento que nós recebemos? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos multiplicar. E nessa história que Jesus contou, um homem rico deu aos seus 3 servos diferentes quantidades de talentos de acordo com as suas habilidades. Mas um enterrou o talento, né? E também será como a parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida voltou de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Viu também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor lhe respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juro. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que ele tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Então vocês observem aqui. Quanto vale 1 talento? O primeiro servo recebeu 5 talentos, quilos de ouro. O segundo recebeu 2 talentos, 70 quilos. E o terceiro recebeu 1 talento, cerca de 30, aproximadamente a 300 mil reais. Faça contas. Esse senhor era mesmo muito rico. Então vocês observem, passado algum tempo, aquele senhor volta, né? E pediu contas. E na realidade, o que aconteceu? Houve multiplicação e houve negligência da parte do outro servo.
E nessa parábola dos talentos mostra que devemos trabalhar com diligência, com responsabilidade, investindo os nossos bens, investindo os nossos dons, investindo a nossa vida com aquilo que Deus nos deu em prol do seu reino, em prol da sua obra. Porque haverá um momento de prestação de contas. E observem que tudo foi concedido de acordo com a capacidade de cada um. E enterrar o talento significa enterrar o dom recebido. É não considerar aquilo que Deus nos entregou. Então vocês observem que aqui nessa parábola, os ensinamentos principais, Deus confia recursos segundo a capacidade de cada um. Se porventura para a live, o que é que eu posso fazer, né? Porque está chovendo bastante aqui. O servo fiel é aquele que multiplica o que recebeu. O talento enterrado representa justamente a negligência espiritual. E a aplicação espiritual é: todos nós recebemos algo de Deus. E a omissão também é responsabilidade. E Deus espera frutos e não comparações. Vejamos aqui o propósito dos dons e talentos. De acordo com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, é glorificar a Deus. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 12, é edificar a igreja e servir ao próximo, de acordo com Gálatas capítulo 5 e 13. E também testemunhar ao mundo, Mateus 5,16. Então observe, o propósito dos dons e talentos é a glorificação do reino de Deus, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, servir ao próximo e também testemunharmos do amor, das bênçãos de Deus para o mundo. Como nós vamos descobrir os dons e talentos? Através de uma vida de oração, através de uma vida de consagração, de leitura da palavra de Deus, nós iremos descobrir qual é o nosso talento. E o dom espiritual, Deus nos outorga, Deus nos dá, né? Estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Observação dos frutos espirituais. O fruto espiritual está em Gálatas, no capítulo 5. E nós observamos os dons, o fruto do Espírito, que eu vou falar daqui a pouco, que é algo de suma importância, é algo de primazia em nossas vidas. E nós vamos observando essa atuação dos dons espirituais, do fruto do Espírito, dos talentos ou aptidões naturais, e vamos exercitando o reino de Deus. E isso vai sendo confirmado pela liderança. A liderança vai observando o meu desempenho, o meu trabalho, né? É o serviço prático na igreja. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, procurem com zelo os melhores dons. Então vejam, zelo é o quê? Consagração, dedicação, renúncia. Perigo no uso dos dons e talentos. Muitas vezes as pessoas, pelo fato de serem pessoas usadas por Deus, muitas vezes acontece o orgulho espiritual. Ela considera-se melhor do que as outras pessoas, mas na realidade não, ok? E também não é sinal de santidade. Santidade é separação do mal. Comparação com outros. Não podemos, eu sou melhor do que o fulano, do que o Beltrano, porque eu tenho o dom da palavra, porque eu tenho o dom do ensino, porque eu tenho o dom da oratória, ou o talento, né? E uso para autopromoção. Não podemos cobrar, não podemos realmente nos autopromover, é o que mais nós vemos na época atual. E a negligência do amor. Antes que eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 2. Aí nós vamos ver aí dons, talentos e amor. O amor é, na realidade, o equilíbrio, é o critério, é o crivo do uso correto dos dons e talentos. Sem amor, o dom perde o seu valor. Não adianta. E a Bíblia ensina que acima de todos os dons e talentos, o amor, né, o amor ágape, é o critério maior que dá sentido a tudo. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor.
1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Os dons edificam, os talentos servem, mas o amor transforma. O amor perdoa, o amor compreende, o amor tem misericórdia, tem compaixão. Sem amor, o dom vira exibicionismo, o talento vira vaidade e o serviço perde o coração do reino. Porque a ênfase do reino de Deus, na realidade, é o amor, ok? Com amor, o dom cura, o talento abençoa e a igreja cresce em maturidade. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, se não tiver amor, nada serei. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. E nós somos alvos pelos dons. Os dons espirituais nos tornam alvos de ataque espiritual porque revelam a ação do Espírito Santo, edificam a igreja e confrontam o reino das trevas. Não ignoramos os desígnios de Satanás, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quanto maior o impacto do dom, maior a oposição. Por isso, dons exigem vigilância, humildade e vida de oração. Somos conhecidos e avaliados pelos frutos. O fruto do Espírito é o critério de Deus para julgar nossa maturidade. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. E contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. Dons impressionam pessoas, mas o fruto revela um caráter. Deus não nos julga pelo dom que recebemos, mas pelo fruto que produzimos. Somos cobrados pela fidelidade aos talentos. Talentos trazem responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas capítulo 12, versículo 48. E na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 5, que nós já falamos, o problema não foi perder o talento, mas enterrá-lo. Talento não usado também gera prestação de contas. E a síntese bíblica disso aí, os dons atraem oposição espiritual. Frutos revelam quem realmente somos. E talentos determinam a nossa responsabilidade. E o amor dá sentido a tudo, né? Dá sentido a todos eles. Ainda que eu tenha dons, se não tiver amor, nada serei. 1 aos Coríntios, capítulo 13. E o inimigo ataca dons. Deus procura frutos. A vida cobra fidelidade aos talentos. E o reino exige que tudo seja feito com amor. E qual é a base do nosso galardão? Biblicamente, a base dos galardões não são os dons em si, mas a fidelidade, expressa principalmente nos frutos e no uso responsável dos talentos, sempre motivados pelo amor. Compreendam isso aí. E dons não são base do galardão, os dons são dádivas da graça de Deus, mas mérito humano, né? Os dons são dádivas da graça de Deus, não, eu disse mas, né? Não mérito humano. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que atua tudo em todos. E por isso não escolhemos os dons. Não somos recompensados por possuí-los. Seremos avaliados como nós usamos esses dons, não por tê-los. E muitos dirão, profetizamos, expulsamos demônios, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23. Os talentos entram no galardão por fidelidade. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, o galardão foi dado não pela quantidade recebida, mas pela fidelidade do uso, né? No uso. Bem está, servo bom e fiel. Mateus capítulo 5,
capítulo 25, versículo 21. E aqui está o princípio claro: Deus recompensa fidelidade, não comparação. Os frutos são o principal critério de galardão. E no Novo Testamento aponta os frutos como evidência da vida de Cristo. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Hebreus, capítulo 6 e o versículo 10. Portanto, o fruto envolve caráter, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, perseverança, obediência e amor prático. A motivação define o galardão. Mesmo boas obras podem perder recompensa se a motivação for errada. Cada um verá a recompensa do seu trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 ao 15. Obras feitas por vaidade não têm galardão. Por amor e fidelidade terão uma recompensa eterna. E vejamos aqui uma síntese bíblica: os dons são capacitação gratuita, é dado por Deus, são dados por Deus. Os talentos é uma responsabilidade confiada. Fruto é evidência da nossa fidelidade. E o amor é o critério que avalia tudo. Não é lindo tudo isso? O Pai é glorificado em que deis muito fruto. João capítulo 15, versículo 8. Os galardões não são por dons recebidos, mas por frutos produzidos e talentos bem administrados sobre a motivação do amor. Deus chama cada cristão a reconhecer, estou concluindo aqui, Deus chama cada cristão a reconhecer e desenvolver seus dons e talentos com fidelidade, com humildade e com amor. Quando colocamos tudo isso ao serviço do reino de Deus, tornam-se instrumentos de transformação espiritual e social. Bem-estar, servo bom e fiel. E aí que nós possamos ter compreendido sobre os dons, sobre os talentos, aptidões naturais, sobre o fruto do Espírito em nossas vidas, e que nós possamos trabalhar em prol do reino de Deus, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão e toda a nossa obra tem uma recompensa, né? Eu usei a Bíblia e o livro de Coríntios, capítulo 12 ao 14, Romanos, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, Mateus, capítulo 25, e tudo o que fizerem, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. E referências, eu tenho aqui várias referências consultadas, que Deus possa abençoar a todos de uma forma muito especial. Se alguém quiser o PDF, eu envio para vocês. Eu tenho várias referências aqui consultadas segundo a ABNT. E, finalmente, eu quero falar um pouco sobre mim, aqui no final, tá? Ficar gravado nessa live. Tem aí a minha foto, deixa eu colocar aqui. Ok? Falar um pouquinho aí sobre mim, para que vocês, aqueles que ainda não conhecem, tenham um conhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós já passamos, já vivenciamos. Eu sou formado em letras, português, inglês, também eu fiz espanhol. Eu não recebi o diploma de espanhol, o apostilamento, mas fiz pedagogia também. Tenho formação teológica, eu vou explicar sobre a formação teológica. Eu trabalhei como professor, eu sou professor evangelista de crianças pela APEC. Na época, acho que foi 1987, em Belo Horizonte, minha esposa também, que hoje está com o Senhor. Sou especialista em docência no ensino técnico superior pela Unitoledo de Araçatuba. Professor de escola pública no estado de São Paulo, fui professor de escola pública, eu ensinei no Vicente Barbosa, em Valparaíso, além da pessoa Morbeck também em Valparaíso, por muito tempo.
no Aimone Salas, em Guararapes, São Paulo. Tem uma outra escola lá que eu ensinei também, agora esqueci o nome. Tenho algumas pós-graduações, né? Eu fiz neuropsicopedagogia, sou especialista em neuropsicopedagogia, artes visuais, educação especial e inclusiva. Eu sou escritor, poeta, tenho o meu primeiro livro, O Silêncio do Poeta, estou escrevendo um outro livro e também um livro de contos eu estou escrevendo. Fui professor durante muito tempo na Escola Vicente Barbosa. O ano passado, em agosto, foi que eu saí por motivo de tratamento, fiz psicanálise, né? Doutor em psicanálise, mestrado em teologia, doutor em teologia. Eu tenho um curso de capelania cristã, pós-doutorado em teologia e PhD em teologia, com especialidade em história da igreja. Sou um homem movido pela busca sincera da verdade espiritual, pelo compromisso com a profundidade da fé, pelo desejo de ver vidas restauradas pelo conhecimento, pela graça de Deus e pela luz de Deus. Minha caminhada sempre foi marcada pela sede de busca, de saber, de compreender não as coisas, o que está escrito, mas o que está por trás, dentro e além daquilo que transforma, que cura e que liberta. Eu sou um eterno pesquisador, pesquiso bastante. As minhas lives são todas pesquisadas, são todas baseadas em referências acadêmicas, e desde cedo eu entendi o meu chamado, eu compreendi o meu chamado, e que não era algo superficial, mas algo muito profundo. E Deus colocou em mim essa inquietação de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de discernir, de investigar, de compreender o espiritual com responsabilidade, reverência e sinceridade. E ao longo dos anos eu descobri essa inquietação que era faz justamente parte da minha missão. O meu nome eu pesquisei, né, carrega um significado de Nelson, né, guerreiro, filho de campeão, e encontro nisso o reflexo da minha trajetória. Enfrentei muitas lutas, muitas batalhas. Internei-me em estudos e trilhei caminhos difíceis, mas sempre sustentado pelo propósito de levar a luz do Evangelho e levar essa luz onde há sombra e verdade, onde há confusão. Meu ministério nasceu desse encontro entre luta, estudo e revelação. Eu tenho um chamado de Deus desde os meus 12 anos de idade. Enfatizando bem que eu não prego placa de igreja, tá? Sou teólogo por paixão, conselheiro por responsabilidade e mestre por propósito. Minha missão é ensinar, é orientar, revelar, conduzir as pessoas a terem uma experiência espiritual. Atualmente, eu trabalho online com lives e que tem alcançado um grande resultado. Muitas pessoas têm assistido às nossas lives, até caiu um pouco, mas chegou a 3.000 pessoas. Faço campanhas de orações, sou uma pessoa que não tem um preconceito com nada deste mundo, e eu quero simplesmente exercer o meu ministério enquanto puder, enquanto for vivo. E Deus me chamou para acolher, para proteger, para orientar pessoas feridas, pessoas confusas, curar feridas, né, emocionais. Por isso também fiz psicanálise. E muitas vezes tornei-me refúgio e direção para quem tanto precisou. Ajudei muitas pessoas, também já fui muito ajudado. E aqui eu pesquisei algo bem legal. Eu acredito na numerologia bíblica e também eu fiz uma pesquisa sobre numerologia. O meu número é 7, carrego a energia espiritual do número 7, o número da sabedoria, da intuição, da percepção profunda. Isso define muito do meu modo de ver o mundo espiritual. Observo, discerno, investigo, busco a essência de tudo aquilo que é divino. Isso realmente estou fazendo um resumaço sobre mim. Meu propósito é fazer com que a fé se torne clara,
compreensível e transformadora. Em cada mensagem, em cada estudo, em cada live, em cada aconselhamento, ou muitas reflexões que eu faço, empenho-me em cumprir aquilo que reconheço como propósito maior para a minha vida. Trazer luz onde existe escuridão, cura onde existe ferida, verdade onde existe confusão e esperança onde existe desânimo. Sigo caminhando com humildade, coragem, consciência, acreditando numa vida transformadora e que faz parte do meu chamado, acreditando que eu tenho alcançado pessoas, que eu tenho alcançado vidas, muitas pessoas têm testemunhado daquilo que já aconteceu na sua vida através das nossas lives, através da nossa oração. E eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre mim. Eu estou aqui para ajudar, sem cobrar nenhuma soma monetária, Deus me livre disso tudo aí. Tem o meu Facebook, tem as minhas redes sociais, nas quais também eu faço minhas lives, eu fico à vontade, faço live fazendo comida, limpando a casa, faço lives na praia, tem pessoas que me ignoram, porém eu sou eu, Nelson Alves de Andrade, e que Deus também te abençoe, que você possa levantar a tua cabeça diante de qualquer luta, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação, que você possa valorizar-se, né? E se eu pudesse voltar, eu poderia voltar ao passado, eu voltaria para aquela vida simples do interior da Paraíba, minha família por perto, meus irmãos, alguns já se foram, né? Minha mãe, meu pai, minha esposa também já se foi, mas eu continuo lutando, continuo batalhando até o momento em que Deus falar, basta, né? E eu termino aqui falando sobre 12 coisas que você nunca deveria esquecer. O passado não pode ser mudado, as opiniões dos outros não te edificam, coloca isso na tua cabeça, na tua mente. A vida de cada um é diferente da sua, todos nós somos pessoas diferentes, tudo melhora com o tempo, críticas dizem mais dos outros do que de você, pensar demais só causa tristeza, isso é uma realidade. A felicidade vem de dentro, não vem de bens materiais, se bem que o dinheiro resolve muitas coisas, mas não resolve tudo, né? Pensamentos positivos atraem coisas boas, os sorrisos são contagiosos, gestos gentis são gratuitos, você só irá fracassar se desistir. E tudo que você dá, você recebe de volta. Beijo, queridos. Um feliz sábado.